Olá galera, bem-vindos de volta. Eu sou o professor Hilário Xavier e estou aqui hoje para ensinar para vocês um assunto muito bacana e muito cobrado nos principais vestibulares do Brasil. Hoje eu vou falar da crise mundial de 29, a crise econômica que afetou o globo como um todo, né? Uma crise que começou nos Estados Unidos, mas teve consequências em esfera global. Nessa aula de hoje, eu vou explicar para vocês os fatos causadores dessa crise, iremos aprender um pouquinho sobre as consequências da crise de 29 nos Estados Unidos e no mundo, e no final eu vou explicar para vocês como que o presidente Franklin Delano Roosevelt resolveu toda essa crise econômica lá nos Estados Unidos. Olha aqui, galera, o nosso contexto histórico, veja que eu coloquei duas datas para vocês, ó, 1918, 1939. Não são datas aleatórias, galera, são importantes aqui para a nossa aula. 1918 é o término da Primeira Guerra Mundial. 1939 é o início da Segunda Guerra Mundial. Se a crise aconteceu em 1929, então é um assunto de entreguerras, né? Um assunto focado ali entre as duas guerras mundiais. E tem a ver também com as guerras, né? Principalmente com a primeira. Olha aqui, em 1918, a Alemanha, né, país considerado ali como o causador da Primeira Guerra Mundial. Aliás, muita gente acusa a Alemanha de ter dado início às duas guerras mundiais. A gente vai abordar, inclusive, Primeira e Segunda Guerra em outra oportunidade aqui no nosso site. Bom, em 1918, a Alemanha assinou a rendição, vitória da Tríplice Entente, né, Inglaterra, França e Rússia, com a participação dos Estados Unidos na fase final da guerra. Ou seja, não teve um único combate sequer da Primeira Guerra Mundial travado dentro dos Estados Unidos. Em compensação, o continente europeu saiu completamente arrasado da Primeira Guerra Mundial. É nesse contexto que os Estados Unidos despontam como a principal potência mundial, né, principal e única naquele momento, em razão do enfraquecimento das antigas potências imperialistas, principalmente França e Inglaterra, sem contar a Alemanha, que está do lado derrotado dessa história. Bom, quando terminou a guerra, galera, os Estados Unidos, né, saíram vitoriosos, emprestaram armas, emprestaram dinheiro, então eles saíram fortalecidos da Primeira Guerra Mundial. E essa euforia toda capitalista criou algo que os americanos comumente chamam, olha aqui, ó, American Way of Life, o estilo de vida americano, que muitos países praticam até os dias de hoje, como o Brasil, por exemplo. Esse prazer no consumismo desenfreado, essa coisa de que consumir faz bem, traz felicidade, de vez em quando traz mesmo, né? Os americanos incentivaram toda essa prática capitalista dentro do seu país e no mundo todo. Só que isso tem um problema. É aí que enquadra aqui o assunto da nossa aula. Por quê? Raciocina comigo, gente. Olha aqui. Você vai entender as causas da crise de 29 e da quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Imagina o seguinte. Em 1918, termina a guerra, só os Estados Unidos estavam lá, na crista da onda. Mas Inglaterra estava se reconstruindo, a França se reconstruindo, a Alemanha se reconstruindo, a Rússia, que além da guerra acabou passando por uma revolução comunista, né, pela Revolução Russa. Então, os países estavam mais interessados em reconstruir estradas, escolas, hospitais que foram detonados pela guerra. Ninguém estava interessado em comprar o carro que o Henry Ford fabricava, nem comprar o rádio, o último modelo que o americano fabricava, nem a roupa da moda naquele momento. O que os americanos fabricavam e vendiam passou a ser futilidade naquele contexto de pós-Primeira Guerra, né? A Europa era um importante mercado consumidor daquilo que os americanos fabricavam. Porém, após a Primeira Guerra, a Europa não tinha grana para consumir esses produtos. Então, vamos imaginar logicamente, o que os americanos tinham que ter feito? Colocado o pé no freio, diminuindo a produção. Mas é difícil pensar racionalmente em um país que respira capitalismo. Aquela coisa de que tempo é dinheiro, tempo desperdiçado é dinheiro perdido, eu preciso produzir, preciso vender.
Aí que está a raiz da crise de 29. Os americanos continuaram produzindo em ritmo acelerado num contexto de pós-guerra. Olha aqui, ó, tá claro para vocês no resumo. Olha aqui, galera, num contexto de crise econômica. Quem é que ia comprar esses produtos? Se você tivesse sentado aqui na minha frente assistindo uma aula física, você ia dizer assim, ah, professor, eu tenho uma dúvida. Ué, os Estados Unidos têm milhões de habitantes, não podiam eles mesmos consumir os produtos? Podia, vou responder para você que sim. Olha a Ásia, olha a América do Sul. Mas não é essa a lógica, gente. Olha só, imagine você. Você gosta de consumir, você tem uma grana. Tenho certeza que se você comprar um televisor, tá, no máximo 2, um na sala, um no quarto, você não vai comprar depois 15 televisores. Consumismo tem limite. É aí que tá. Os americanos confiaram demais no mercado interno, a Europa está em crise, mas enquanto isso o nosso quintal vai ser suficiente para consumir os nossos produtos. Não, não vai. Pode ser a China, com 1,5 bilhão de habitantes, não é suficiente. Você precisa vender para outros mercados. É isso que eles não entenderam naquele contexto. Então, o primeiro fator da crise foi a perda de importantes mercados consumidores. Somado a isso, em determinado momento, olha aqui, ó, a retração do consumo. Você deve estar vivendo isso agora, com essa crise econômica do Brasil. Você não pensa duas vezes antes de gastar dinheiro com besteira? É a mesma coisa. Então os americanos tiveram lá o seu mercado interno estagnado, em um momento de retração econômica. E o perigoso é que até mesmo o americano simples, um indivíduo humilde, tinha ações na Bolsa de Valores. Então o que acontece? Estou produzindo demais, não tenho para quem vender mercadoria estocando, eu vou falir. E se eu quebrar, eu levo todo mundo que tem dinheiro investido em ações do negócio que eu coloquei à venda, né, das ações que eu coloquei à venda no mercado. E o terceiro fator, gente, muita gente não entende, né? Por que o livre mercado é ruim? Não, eu não disse que é ruim. O problema é que precisa haver mecanismos para controlar esse livre mercado. Os Estados Unidos deixavam os industriais à vontade para produzir o quanto queriam. O Estado nunca se preocupou em impor limites nessa produção. E o problema está aí. O Estado, que tinha a função de vistoriar, não vistoriou. A indústria produziu demais, até que criou essa bolha gigantesca que culminou com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York no dia 24 de outubro de 1929. Tá? A Bolsa de Valores de Nova York quebrou por todos esses fatores que eu listei para vocês aqui, e o vestibular, obviamente, também vai cobrar numa série de exercícios. Bom, gente, quais as consequências dessa crise? Elas foram nefastas, né? Porque se o indivíduo quebra, a primeira coisa que ele faz, ele manda embora os seus empregados. Então você imagina o tamanho do desemprego que tomou conta dos Estados Unidos. E o cara que perde emprego, a gente tem que pensar o seguinte, você tem que multiplicar no mínimo por 5. Porque vai afetar a mulher e 3 filhos desse cara. Você imagina um ciclo vicioso. O campo entrou em colapso, porque com a crise financeira, a produção agrícola dos agricultores americanos ficou lá estragando, estocada e ninguém comprava. O trigo que eles vendiam para a Europa estragou, porque não teve compra, não teve saída, né? Bancos que decretaram falência, pessoas que perderam propriedades por não conseguir pagar a hipoteca da casa. Para vocês terem uma ideia, se você pesquisar dia 24 e 25 de outubro de 29, são os 2 dias com o maior número de suicídios da história de Nova York. Cara que tinha lá a poupança para o filho fazer faculdade, porque tudo lá é privado basicamente, o cara abriu o jornal e viu que perdeu economias de uma vida inteira com a quebra da bolsa. Vira e mexe, o cara se jogando de arranha-céus lá de Nova York, só o barulho caindo, de corpos caindo na calçada. Você vê o tamanho do desespero que essa crise causou. Desemprego, colapso social, aumento da violência e criminalidade. Isso nos Estados Unidos. Imaginem a Alemanha do pós-Primeira Guerra Mundial pagando dívidas do Tratado de Versalhes. Eu acabei de te dar uma dica da ascensão do nazismo. O nazismo é fruto do pessimismo dessa crise econômica que abateu os Estados Unidos e o mundo. E a Alemanha, então, que estava tentando se levantar, foi atingida aí por esse furacão aí dessa crise econômica. Olha só, esse país em meio ao desespero, apareceu uma luz no fim do túnel e respondia pelo nome de Franklin Delano Roosevelt. Ele se transformou em presidente dos Estados Unidos em 1933 e ele venceu as eleições
com a promessa de retirar o país da crise. E o seu projeto se chamava New Deal, ou seja, novo acordo, novo plano. Esse projeto mudou um pouco ali o costume histórico dos Estados Unidos, porque é um país liberal, que não tinha ali, né, a estrutura, a sua estrutura econômica no sentido de intervir na economia. É um país que deixa as coisas rolarem, dinheiro gera dinheiro, oferta, procura, um liberalismo clássico. Porém, com essa crise, através desse plano de reestruturação econômica, o Estado passou a intervir na economia, delimitando a produção e a quantidade do que era produzido, e o Estado investiu pesadamente em obras públicas. O presidente começou a fazer hospitais, escolas, barragens, estradas, e tem um porquê disso. Quando você faz obras públicas, você emprega muita gente, porque construção civil emprega muita gente. Com isso, o indivíduo está trabalhando, ele volta a ter dinheiro. Se ele volta a ter dinheiro, ele volta a consumir. Se ele volta a consumir, o produtor volta a produzir. Ou seja, você cria um círculo vicioso do bem e a economia volta a caminhar novamente. Foi assim que ele conseguiu tirar o país desse buraco econômico. Em 1940, segundo os economistas, o país já estava totalmente recuperado da crise de 29. Não é à toa que ele foi reeleito por diversas vezes, até hoje ele é muito respeitado nos Estados Unidos, porque é o presidente que tirou o país do abismo econômico da qual se encontrava até a sua posse em 33. Beleza, pessoal? Faça os exercícios. Olha, eu peguei pesado nesses 3 aqui, hein? Coloquei 3 exercícios, assim, bem atuais, cobrando esse assunto para você ver que ele é sempre presente, com alguns textos, assim, enormes para você ler, mas não fique com preguiça, hein? Leia bonitinho, faça os exercícios, que eu tenho certeza que se você pegar o conteúdo da aula, você vai conseguir resolver esses exercícios. Um abraço, até a próxima aula.